E hoje, então, vamos dar uma introdução sobre o pano de fundo do lado judaico e, então, vou ir atrás na história, até alguns milênios atrás. Vou depois também tentar de já chegar à questão do antissemitismo e ao sionismo, que podemos entender como uma das respostas dadas historicamente pelos judeus à situação de insegurança. A França, um século após a Revolução Francesa, é uma França muito diferente. Uma França agora não mais dividida entre uma minoria monarquista e uma maioria de terceiro estamento que quer uma mudança em direção de liberdade, igualdade e fraternidade, mas agora uma França dividida entre uma França progressista que quer a igualdade entre todos os cidadãos e que olha com nostalgia para a Revolução Francesa e a promessa desta revolução nunca realmente preenchida, e uma outra França conservadora, católica e antissemita e militarista. Assim, no decorrer do século XIX, em um país, no começo, outro meados, outro para o fim do século XIX, os judeus recebem os mesmos direitos. Isto vale em toda a Europa, inclusive na Alemanha, quando a Alemanha vai se unificar. Então, na Alemanha tem a maior população de judeus e eles também vão receber os mesmos direitos. E então, o que você pode ver, podemos acompanhar, pois tem muita informação sobre isto, que os judeus na Europa vão, de maneira rapidíssima, modernizar. Eles pegam com ambos os braços as possibilidades dadas pela emancipação e a grande maioria aceita este deal, não mais quer a ortodoxia, o judaísmo ritualístico separado do resto da sociedade. Eles querem integrar. Eles aceitam as línguas dos países onde eles moram. Sim? Agora, tudo isto é, então, um problema gigantesco para os judeus da Europa Ocidental e Central, onde os Estados nacionais no século XIX vão importar e tornar oficial este programa da emancipação e a tentativa da integração. Mas, como eu disse, a maioria dos judeus mora fora do alcance desta emancipação, numa zona que, na época, fizera parte do Império Russo. E o Império Russo foi anti-Revolução Francesa, anti-igualdade entre seres humanos, anti-liberdade religiosa, e também com a maior população, a maior território e o maior exército, gostou de se ver como o policial da Europa no século XIX. E na Rússia, então, como resultado de vicissitudes históricas, se encontrou presa a maioria da população judaica do mundo. Não na Rússia, mas numa parte da Rússia que não foi Rússia, mas que hoje são Polônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, etc., mas que nesta época foi tudo Rússia. E quando então o Império Russo recebeu, graças, entre aspas, graças às conquistas contra Napoleão Bonaparte, na luta contra Napoleão Bonaparte, como resultado das guerras revolucionárias, recebeu todo este enorme território extra, se expandiu, recebeu também de graça alguns milhões de judeus que ela não gosta. Então começa já a escrever uma série de regras para limitar a presença dos judeus. Então começa a dizer, bom, judeus precisam morar numa zona que se chamava Cherta, é uma zona limitada, eles não podem ir para outras partes da Rússia, por exemplo, não podem ir para São Petersburgo, pois está fora da Cherta, the Pale of Settlement em inglês. Nem pode sair da Rússia para ir para a Europa Oriental ou para as Américas. Então, eles são literalmente presas. E isto, então, o resultado A, das partilhas da Polônia, B, as guerras revolucionárias, a Rússia se expande até incluir todos estes judeus. Como a Rússia está com uma política ultraconservadora,
baseada num absolutismo monárquico, que no resto da Europa faz parte de fairy tales for the children, que você pode narrar a elas para assustar as crianças, mas que não é mais a realidade, mas a Rússia ainda é a realidade. Então, usar também dita uma série de limitações para a vida dos judeus, então de emancipação nem se fala. Por outro lado, se vocês se lembram que os judeus poloneses, na época quando a Polônia ainda teve na sua independência, que perdeu no século XVIII, os judeus na época estiveram numa situação intermediária entre a nobreza feudal e a classe dos servos, situação bastante incômoda. Ora, na Rússia do século XIX, o feudalismo está numa crise. Por outro lado, o capitalismo não pode bem entrar, pois para ter capitalismo você precisa liberdade de movimento, liberdade de investimento, liberdade de profissão, tudo mais. Você não pode ter nem crescimento de uma burguesia capitalista, nem crescimento de um proletariado nas fábricas, se a maioria da população são servos que não podem sair de seus campos. Então, tanto o feudalismo está em crise, quanto o capitalismo não pode crescer em seu lugar, e os judeus são presos entre martelo e, como se diz isto em português? Ok. E então eles vão sofrer de uma situação de crescente imiseração, cada vez mais pobres, cada vez mais marginalidade, passando fome. E, por outro lado, eles vão também sofrer de reações antissemitas, discriminação e perseguição cada vez pior, pois a maioria dos russos e das muitíssimas outras nações morando presas dentro deste Império Russo, menos e menos vai aceitar este estado de coisas e vai, assim, pensar e tentar modificar a Rússia, o que nós chamamos a Revolução Russa. E os zares não gostam desta ideia de modificar a Rússia e de ser fuzilados pelos bolcheviques, o que vai acontecer mesmo assim, mas eles não sabem disto ainda. Bom, e então eles vão inventar uma maneira para satisfazer a população e desviar o ódio da população contra eles, contra os judeus. Então você vai ter a época dos pogroms. Como eles já tiveram fotografia na época, temos também já relatórios jornalísticas. Um dos ministros russos da época, final do século, com um nome que nunca realmente consigo bem pronunciar, mas algo como Pobedonostsev, disse, bom, nós temos uma solução muito fácil para a questão judaica. Um terço migrará, um terço se converterá e um terço morrerá. E então, para um pouco facilitar este programa, o próprio governo russo vai organizar ataques da população contra os judeus, que são facilmente reconhecíveis, que são concentrados geograficamente, que são detestados pela grande maioria da população por sua função econômica e por preconceitos religiosos. Isto aconteceu muito pouco, mas eles inventaram toda uma série de outras maneiras para tornar a vida impossível aos judeus. Por exemplo, judeus não podem entrar na universidade. Ou, se eles já entram, vamos fazer um chamado numerus clausus. De todos os alunos de um departamento, só X%, digamos 10% máximo, pode ser judeus. Chegam 10%, você não mais pode se tornar médico, advogado ou qualquer... judeus não podem migrar. Judeus não podem entrar na maioria das profissões. Então, eles estão... Bom, o zar também precisa de soldados. Então, tem uma carreira que está aberta a todos, até os mais desprezados, é ser soldado no exército do zar. Isto é mais ou menos uma condenação à morte. Haja visto a qualidade deste exército, que falta de tudo quando eles entram na batalha. Eles não têm sapatos, eles não têm uniforme, para não falar que eles também não têm fuzil, mas eles jogam estes soldados para ser massacrados pelos soldados alemães ou franceses, etc. Então ninguém quer entrar no exército
russo, e então o czar vai obrigar os judeus a entrarem. E então cada comunidade precisa ter um prelevamento de X percentagem de garotos, e o serviço militar obrigatório na Rússia é de 25 anos. Quando um dos garotos é preso de sua família, a família faz luto e considera este filho como sendo morto, o que é verdade na maioria dos casos. Bom, então é uma situação que se torna cada vez pior para os judeus da Europa Oriental, e isto é o que vai provocar a busca de soluções radicais. A situação é grave, extrema, e também as soluções vão ser radicais. Bom, tem 4 soluções. Não é radical. A maioria dos judeus, ponto de partida é religiosidade. Então eles dizem, bom, se Deus não nos livra destas pragas, das 10 pragas do czar, eles falam literalmente das pragas, sim? Como as pragas que Deus fez ocorrer contra os egípcios, sim? Se Deus não nos livra, então nós precisamos rezar mais, nos tornar mais religiosos, seguir com mais minuciosidade todas as imposições religiosas, regras, proibições, obrigações, etc. Surpreendentemente, isto não adianta nada na situação dos judeus. Depois tem uma segunda opção, e isto é ir embora. A migração. A migração é proibida. Mas mesmo assim, centenas, depois milhares e depois milhões conseguem literalmente escapar da Rússia. Eles precisam escapar da Rússia e atravessar a fronteira como se estivessem dentro de uma prisão e escapam de uma prisão. E entram na Alemanha, da Alemanha vão para a França, da França para a Inglaterra, da Inglaterra para as Américas. É desta maneira que a maioria dos judeus que hoje estão no Brasil chegam no Brasil no começo do século. São, na sua maioria, descendentes de judeus da Ucrânia, mas a Ucrânia, na época, fizera parte do Império Russo. Outros da Polônia e de outros lugares ainda. Mas a América Latina é só um pequeno subramo da grande migração transatlântica, que na sua maioria vai para os Estados Unidos. Então, no final do século XIX e começo do século XX, literalmente milhões de judeus fugem da Europa Oriental para os Estados Unidos e são ali a base do que é hoje a maior comunidade judaica de nossos tempos. Mas isto, então, é uma boa solução, mas é não uma solução para a coletividade dos judeus. É uma solução que pessoas buscam individualmente ou por família. Então, tem outros que dizem, não, nós precisamos uma solução coletiva. E aí tem uma saída que se torna extremamente popular e extremamente subversiva nesta época, e isto é o socialismo. O socialismo, então, diz que a sociedade deve se transformar numa república onde os meios de produção vão ser coletivizados, socializados, e onde todos vão, liderados pelo proletariado liberado, vão entrar numa situação bem melhor, tipo de paraíso na Terra. Então, tem, mais no imediato, movimentos de trabalhadores que vão se organizar. Também na Rússia começam a brotar as fábricas, um pouco de industrialização. Em 1862, o czar abole finalmente a servidão, com alguns séculos de atraso. Então, começa uma possibilidade para industrializar a Rússia. Não é muito impressionante em termos estatísticos, mas a Rússia é enorme. Mas se 10% dos russos são trabalhadores nas fábricas, são ainda milhões. Sim? Então, começa também na Rússia a se desenvolver um movimento social-democrático, um movimento progressista socialista. E os judeus, que na sua grande maioria moram nesta zona, que é menos industrializada, mas também começa a se industrializar, também participam muito ativamente neste movimento trabalhista. E muitos judeus
vão para Bund. O Bund é um movimento socialista que abraça um tipo de nacionalismo judaico, pois tem ali, na Europa Oriental, nesta zona, populações judaicas concentradas. É quase uma pátria mais judaica alternativa. Ele diz, isto é nosso país, Yiddish é nossa língua, e nós temos direito não à independência política, mas à autonomia cultural. E então, isto é o programa do Bund socialista, que faz parte do movimento socialista, mesmo uma parte bastante importante, muito ativa em greves e em outros movimentos sindicais, etc. E tem também o outro movimento socialista, que é social-democrata, e então eles dizem, não, nós não queremos estas divisões entre todas as nações dentro do Império Russo para fazer a transformação revolucionária da Rússia. Todas as populações precisam se dar a mão e conjuntamente, cooperando entre si, afastar este regime absolutista do czar. E depois não vai ser mais diferença entre os povos. Isto vai se tornar irrelevante, como também o próprio Estado vai se tornar irrelevante depois da Revolução. E também muitos judeus vão entrar nisto. Então, eles rejeitam a ideia de nacionalismo russo e dizem, não, nós precisamos cooperar com os russos, os poloneses, ucranianos, lituanos e tudo mais. Eventualmente, provavelmente vocês conhecem todos os detalhes melhor do que eu, graças aos meus colegas, e então os social-democratas se dividem entre mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques são os social-democratas de hoje, os bolcheviques são os comunistas de hoje, ou de ontem, digamos. E é interessante, pois, na maioria dos estados, os social-democratas são a maioria dos socialistas e os comunistas são a minoria. Mas na Rússia, onde a situação é um pouco mais extrema, os comunistas são a maioria, e maioria quer dizer bolchevique em russo, e os social-democratas são os mencheviques, quer dizer a minoria dos social-democratas. E desta maneira, muitos dos líderes da Revolução Russa vão ser também judeus. Sim? Eu acho que, provavelmente, do Comitê Central do Partido Comunista, às vésperas da Revolução de Outubro, algo como um terço a metade foram judeus, o que é absolutamente desproporcional. Pensemos Zinoviev, Kamenev, Radek, Joffe, Trotsky. Bom, Trotsky é um bom nome grão russo, mas ele se chamava Lev Bronstein, o que é um nome judaico. Sim? E então, dentro da Revolução Russa, também os judeus vão ter uma presença muito desproporcional. Bom, então isto é uma terceira possibilidade e depois temos, para nós mais relevante, a quarta possibilidade, e isto é o sionismo. E o sionismo também combina estes dois. Diz, sim, nós precisamos uma solução coletiva para os judeus que constituem um povo, uma nação discriminada, mas por outro lado não há um futuro para os judeus dentro da Europa, nem dentro de uma Rússia pós-revolucionária. Precisamos tirar os judeus fora da Europa para um lugar no mundo onde eles podem constituir uma maioria. Então, esta é uma outra maneira de ser nacionalista judaico. É, obviamente, uma maneira que nós precisamos detalhar um pouco mais, senão hoje, então, próxima semana. Aqui você pode ver, então, as ondas para onde vão as migrações judaicas no final do século XIX e começo do século XX. E você pode ver que a mais importante migração vai da Europa para os Estados Unidos, com um subramo também para a América Latina e, aliás, também para a África do Sul e para outras chamadas colônias brancas.